E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois dos nossos grandes mestres, Darcy Ribeiro e Gilberto Freire. Bom, pessoal, desde a pré-história desse canal, quando eu ainda comecei a pensar em criar um canal no YouTube, eu já tinha como objetivo divulgar o pensamento desses dois gigantes. Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, ao meu ver, são dois pilares da intelectualidade brasileira, dois pilares do estudo da brasilidade. E com certeza, né, sem sombra de dúvida, dois patronos desse canal, tá? Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e Câmara Cascudo. Desde o princípio eu elegi os três como patronos aqui do canal, porque a obra deles é absolutamente indispensável para a compreensão do Brasil. Nessa linha, então, pessoal, eu quero, com esse vídeo, me debruçar um pouco sobre Darcy Ribeiro, Gilberto Freire e a relação entre os dois. Para começo de conversa, a gente tem que dizer que Darcy e Gilberto foram pensadores completamente antagônicos, completamente diferentes. Talvez a única coisa que tivessem em comum fosse o amor que ambos tinham pelo Brasil. Mas esse amor se expressava também de maneiras distintas. Quando a gente vai para o plano político, a oposição entre os dois se torna extrema. Os dois, no campo político, eram extremamente antagônicos, pessoal. Nenhum dos dois era do tipo de intelectual que se fecha no seu gabinete e fica pensando e refletindo sem se envolver com os problemas concretos. Não, tanto Darcy Ribeiro quanto Gilberto Freire foram políticos, tá? Acima de tudo intelectuais, mas intelectuais políticos. E eles estiveram em campos absolutamente opostos. O Darcy Ribeiro, por exemplo, se a gente for levar em conta o pré-1964, né, o pré-regime militar, Darcy Ribeiro era membro do governo do Ministério de João Goulart. Vindo o golpe militar, Darcy Ribeiro é banido do Brasil, é exilado. Na contramão, nós temos Gilberto Freire, que militou em favor do golpe. Militou em favor da intervenção militar, apoiou os militares. Inclusive foi convidado a ser ministro da Educação pelos governos militares, então assim, meio que tendo a possibilidade de suceder o próprio Darcy Ribeiro. Vejam só que coisa. Terminada a ditadura, o Darcy vai ingressar definitivamente no trabalhismo, se juntando ali a Leonel Brizola, sendo vice-governador do Rio de Janeiro e também senador pelo Rio de Janeiro. Então, assim, os dois foram antagônicos, tá, no campo político. E quando nós observamos a obra dos dois, são obras completamente diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, o principal livro de cada um, né, Casa Grande Senzala do Gilberto e O Povo Brasileiro do Darcy, eles tinham visões muito distintas. Tá? Visões que podem se complementar, né, e um esforço intelectual muito sadio é fazer esse processo, mas muito distintas. Ambos foram intérpretes do Brasil e ambos intérpretes de grande qualidade. Mas a interpretação deles era muito distinta. O Darcy Ribeiro, por exemplo, tinha uma interpretação teórica. Ele elaborou uma teoria do Brasil, extremamente complexa e muito completa. Tá? Uma teoria de caráter totalizante em relação à formação do Brasil. Nisso ele é único. Tá? O Darcy Ribeiro é único nisso. Ele fez... a obra dele tem uma profundidade assim incrível, incrível e é indispensável. Gilberto, por outro lado, faz uma interpretação muito mais descritiva e muito mais localizada. A grande crítica que Gilberto Freire recebeu, acho que a maior crítica em toda a sua vida, tá? E inclusive hoje não, talvez não seja a maior, né? Mas é uma das, em relação ao desprezo que Gilberto tinha pela teoria, por um método de análise da realidade. Gilberto era, acima de tudo, um escritor, ele se definia como um escritor. Então, ele abriu mão desse método para
poder ter aquela escrita fluida dele, aquela coisa maravilhosa, tá? Aquela obra-prima dele, que é Casa Grande Senzala. Ele dizia que não se incomodava com esse tipo de crítica, mas sim, ele se incomodava, porque logo em seguida veio Ordem e Progresso, onde ele tenta elaborar ali um método, mas esse método vem, infelizmente, né, a despeito de uma perda de qualidade narrativa, né, que existia nas obras anteriores, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos. Tá? Então, tudo isso para dizer o quê? São pensadores muito distintos. Agora, para analisar a relação deles, pessoal, eu vou me debruçar aqui sobre um prólogo escrito, a versão venezuelana de Casa Grande Senzala, escrito por Darcy Ribeiro. Eu já teci comentários a essa introdução, a esse prólogo aqui no meu canal, porque eu acredito que tenha sido a melhor análise já feita de Casa Grande Senzala. Então, a melhor análise foi feita por Darcy Ribeiro, de tantos estudiosos, tantos intelectuais, tantos acadêmicos que se debruçaram sobre Casa Grande Senzala, Darcy Ribeiro foi o que melhor compreendeu o livro, tá? Isso, na minha opinião. Por isso eu recomendo muito a leitura desse texto escrito pelo Darcy e que depois foi publicado no seu livro Gentilidades. Eu tenho aqui o PDF, é fácil de encontrar, tá? Se vocês pesquisarem na internet, é muito fácil de encontrar. Então eu recomendo muito a leitura. Nesse prólogo, pessoal, o Darcy pontua 6 críticas a Casa Grande e Senzala. E aqui eu quero comentar cada uma delas bem brevemente, para a gente compreender como que era a visão de Darcy sobre a obra do Gilberto. Antes de entrar nessas críticas, o Darcy tece imensos elogios, abundantes elogios, que a gente vai comentar no final do vídeo. Então a gente vai inverter o que o Darcy fez, tá? Inverter a escrita dele. Darcy começa elogiando e depois realiza críticas pontuais. Eu vou começar aqui com as críticas e depois eu vou trazer os elogios do Darcy. Agora, uma questão que inquieta muito o Darcy, ele já coloca isso de cara no prólogo dele, é a seguinte. Eu vou até ler aqui nas palavras dele mesmo. Como pôde o menino fidalgo dos freires, o rapazinho anglófilo do Recife, o moço elitista que viaja para os Estados Unidos querendo se fazer protestante para ser mais norte-americano, o oficial de gabinete de um governador reacionário, como pôde ele, aparentemente tão inapto para esta façanha, engendrar a interpretação arejada e bela da vida colonial brasileira que é Casa Grande Senzala? Então essa é uma questão que intriga muito o Darcy, e ele vai responder a isso, né? Então, essa questão, como pode um direitista como Gilberto Freire, um udenista como Gilberto Freire, né, que foi deputado pela UDN, né, um partido extremamente moralista e tudo mais, sempre em oposição ao trabalhismo, às reformas de base e tal, né, produzir uma obra como Casa Grande e Senzala? Tá? É uma questão que intriga muito o Darcy. Inclusive, né, o Darcy comenta, né, como essa obra, que tem até um caráter meio que pornográfico, qualquer um que lê Casa Grande Senzala consegue perceber isso, incomodou os conservadores da época. Isso é muito interessante, né? Então, Gilberto Freire, tendo essa postura mais conservadora, produziu uma obra que causou espécie nos conservadores da época. Tá? Muitos católicos tradicionalistas, conservadores, né, tudo mais, pessoas mais moralistas, mais puritanas, ficaram assim, estarrecidas com aquele livro. Tá? Estarrecidas. Não apreciaram de maneira alguma. Então, essa aparente contradição, né, é de fato muito interessante. E o Darcy vai responder a ela. Tá? Mas a resposta eu vou deixar no final. Vamos começar aqui, pessoal, com as críticas que o Darcy faz a Casa Grande e Senzala. Como eu falei, são 6 críticas muito pontuais. Eu vou começar por aquela que é mais uma observação do que uma crítica. Tá? E o Darcy vai fazer ela, inclusive vai elogiar justamente ela. Olha que coisa curiosa. Tá? O Darcy critica o desprezo pela teoria que o Gilberto Freire tem. Ele diz: Gilberto não se interessa pela generalização teórica, pelo aprofundamento teórico do que seja a sociedade patriarcal. Não quer saber o que seu objeto representa enquanto formação econômico-social ou configuração histórico-cultural.
Esse ateoricismo do Gilberto é o que faz ele produzir, por exemplo, um engenho abstrato, com base em diversos engenhos concretos. Isso advém tanto do caráter impressionista da obra, quanto da própria tradição que Gilberto herda, né, de Franz Boas. Isso Darcy vai aprofundar um pouco mais. Então vejam, essa é uma crítica muito comum na obra do Gilberto. É a crítica que, por exemplo, a USP, né, com base em Florestan Fernandes e outros intelectuais, vai fazer a obra de Gilberto também. Mas vejam, Darcy faz essa crítica. Só que Darcy compreende que o Gilberto não almejava ser um teórico. Então isso não pode ser exigido dele. Então ele faz a crítica, mas ele compreende que essa crítica tem que ser uma crítica moderada, uma vez que o próprio Gilberto Freire não almejava isso. Tá? Na verdade, o Darcy vai mais além, né? Então ele critica e em seguida ele elogia. Olha o que ele diz. Em um Brasil em que cada pensador se agarra cedo a um teórico da moda, e a ele tanto se apega que converte em servidão a sua atividade criadora, é bom ver alguém que rechace pais teóricos. Tá? Então, o desprezo... Então, ele consegue ver, inclusive, virtude nesse desprezo da teoria que o Gilberto possui. Uma segunda crítica que o Darcy faz é em relação àquela ideia que o Gilberto traz de que os brancos teriam uma espécie de sadismo e os negros e índios uma espécie de masoquismo. Né? Então, essa junção do sadismo do branco com o masoquismo do negro e do índio teria sido aí uma das variáveis da nossa formação. Isso Darcy critica bastante, porque ele diz que vem justificar o despotismo, vem impossibilitar uma consciência crítica das opressões que essas etnias realmente sofreram, né? Então acaba maquiando, por causa desse expressionismo agora, né? Expressionismo de linguagem do Gilberto, acaba maquiando aquela que é a contradição real da sociedade. Tá? E Darcy diz que isso advém de uma espécie de saudosismo. Tá? Num mundo aí que num Brasil começava a mudar aceleradamente, isso revelaria um saudosismo de uma época em que o negro e o índio sabiam seu lugar. Tá? Essa é a forma como Darcy encara essa questão. Muito semelhante, na mesma direção, vai a crítica, né, que Darcy faz quando Gilberto diz o seguinte, que nós estamos à sombra do mato virgem como talvez nenhum povo moderno civilizado. Para o Darcy, o Gilberto parece ver essa selvageria inata do brasileiro como raiz dos grandes levantes populares, né, que povoaram aí a nossa história, principalmente a Primeira República, na época de tantos levantes populares, justificando assim, né, a opressão, né, o sufocamento desses levantes. E isso novamente vem na toada de se ignorar as opressões de caráter político e econômico. Agora, a maior crítica que o Darcy faz é em relação à leitura que o Gilberto faz dos indígenas. O Darcy era apaixonado por essa questão, por esse estudo dos indígenas. Inclusive, né, o Darcy vai acusar o Gilberto aqui de ser muito idealizador da contribuição dos negros africanos para a formação da sociedade brasileira. Ele diz que o Gilberto era um negreiro, no sentido de carregar muito a contribuição dos negros para a nossa formação. Tá? Agora é muito curioso que o Darcy, ao meu ver, pessoal, de verdade, ele também idealiza muito a condição indígena pré-cabralina. Tá? É uma impressão que eu tive ao ler O Povo Brasileiro, tá? Que é a obra principal dele, que eu recomendei tantas vezes aqui no canal. Uma impressão que eu tive é que, tal como o Gilberto acaba idealizando um pouco o português e o negro, o Darcy o faz também em relação ao indígena. Eu acho que deve ser muito difícil para intelectuais apaixonados como eles fugir, né, escapar completamente de alguma pitada de idealismo, e eu não vejo isso como algo negativo, pessoal. Mas vamos lá. O Darcy fala que o Gilberto tem uma compreensão grosseira dos indígenas. Não percebe o grau técnico da agricultura tropical indígena ao taxar os indígenas de nômades. Para o Darcy, o Gilberto rebaixa o índio no intuito de enaltecer o negro. Para ele é essa operação que o Gilberto faz.
né? Por exemplo, quando chama o índio de incapaz e molenga para a escravidão, em oposição ao negro, né, que teria aí, né, uma qualidade técnica muito superior. Quando ele diz que a contribuição do negro para a agricultura brasileira foi muito superior que a do indígena, né? O Darcy refuta isso completamente. Quando Gilberto fala, por exemplo, que o índio teria impresso um caráter um tanto melancólico nos seus descendentes caboclos, ao passo, né, que o negro, né, nos seus descendentes mulatos, né, teria impresso um caráter muito mais alegre, muito mais espontâneo. Ele também diz que dentro do âmbito das contribuições indígenas, o Gilberto desvaloriza completamente as contribuições masculinas, enaltecendo apenas as contribuições femininas. E que o Gilberto é extremamente genérico ao falar da religiosidade indígena. Então, o Darcy critica, mas logo em seguida ele faz uma ressalva um tanto elogiosa. A verdade, meio melancólica, porém, é que apesar dessas deficiências evidentes no varejo, no atacado Casa Grande e Senzala dá uma imagem melhor da herança indígena do que quanto se podia ser nos textos disponíveis, nos textos da época. Então, comparado aos demais autores da época, ainda assim o Gilberto ele representa um salto de compreensão. E no tocante à compreensão de Gilberto em relação à contribuição dos negros, Darcy tece duas críticas, que vão no mesmo sentido. Primeiro, ele diz que o Gilberto padece de uma espécie de miopia fidalga, que o impede de ver a família pobre. Então, o Gilberto foca muito na família aristocrática, mas não consegue apreender, jogar luz sobre as famílias pobres. Ou, como Darcy diz, a antifamília matricêntrica de ontem e de hoje, que é a mãe pobre, preta ou branca, parideira, que gerou e criou o Brasil massa. Para o Darcy, o Gilberto ignora completamente esse aspecto importantíssimo da nossa realidade. Agora, no que toca especificamente à matriz africana, ao negro, o Darcy aprofunda a sua crítica de que o Gilberto tem uma visão excessivamente idealizada. Gilberto parece ver apenas a ama mucama gorda, luzidia e boa, e ignora a situação dos negros do eito, ignora a massa, os sofrimentos. De fato, pessoal, uma das coisas que mais chamou a atenção em Casa Grande e Senzala quando do seu lançamento foi o fato do Gilberto Freire colocar o negro não apenas como superior ao indígena em diversos aspectos, mas até mesmo superior ao português. Então o Gilberto carrega de maneira muito positiva, extremamente positiva, a condição do negro aqui. Tá? Então, o Darcy aqui faz uma crítica tentando chamar para uma compreensão um pouco mais realista. Essas são as críticas que Darcy Ribeiro faz à obra Casa Grande e Senzala, pessoal. E, ao meu ver, são críticas extremamente certeiras. São críticas pontuais, são críticas precisas. E são críticas que não invalidam o potencial dessa obra maravilhosa que é Casa Grande e Senzala, mas nos ajudam, a nós leitores, a uma compreensão mais qualitativa da obra de Gilberto. Não só Casa Grande e Senzala, mas toda a obra do Gilberto. Então, pessoal, vem a resposta para a questão que o Darcy coloca. Como alguém tão elitizado como Gilberto Freire conseguiu produzir uma obra tão generosa, nas palavras de Darcy? Sobre essa questão, né, do elitismo do Gilberto, né, o Darcy até coloca, olha que frase interessante. O Gilberto era tão totalmente inglês que vestia calças de flanela e paletó de tweed para ver o corso no carnaval do Recife, e a vida inteira escreveu anglicanamente sobre a sua própria pernambuquice. Escreveu anglicanamente sobre a sua própria pernambuquice. Né? Curiosamente, segundo Darcy, é daí que vem a genialidade do Gilberto. O Gilberto consegue aliar um olhar de fora, que é esse seu olhar de inglês, esse olhar mais cosmopolita, com um olhar de dentro,
que é o olhar de descendente de senhor de engenho. A aliança desses dois olhares, dessas duas formas de apreciar a realidade, é o que torna a obra do Gilberto Freire tão genial. É o que torna a Casa Grande e Senzala tão genial. E Darcy diz mais, olhem só. Gilberto não é ninguém, porque como Macunaíma ele é nós todos. O ser antropólogo permitiu a Gilberto sair de si, permanecendo ele mesmo, para entrar no couro dos outros e ver o mundo com olhos alheios. É o que Gilberto, anos depois, veio a chamar de empatia. Tá? Então, essa é a capacidade genial do Gilberto Freire. Aliar essas duas formas de olhar e conseguir entrar na pele das pessoas. Olhar de dentro, olhar a vida no seu íntimo. Isso, pessoal, foi uma verdadeira revolução intelectual no Brasil. Tá? Não se fazia ciências humanas dessa maneira até Gilberto Freire chegar. E ele antecipa um movimento que vai se generalizar posteriormente na Europa. Então, é essa compreensão que torna Gilberto Freire tão genial. E agora vamos finalizar esse vídeo lendo os elogios com os quais o Darcy abre esse prólogo. Não é só Gilberto que se admira, todos o admiramos. Alguns de nós superlativamente. Guimarães Rosa, o maior estilista brasileiro, nos diz que o estilo de Gilberto já por si daria para obrigar a nossa admiração. Mestre Anísio, o pensador mais agudo deste país, nos pede que antecipemos a Gilberto a grandeza que o futuro há de reconhecer nele, porque ficamos todos mais brasileiros com a sua obra. Fernando de Azevedo, falando em nome da sociologia, quase repete Anísio ao nos dizer que todos lhe devemos, a Gilberto, um pouco do que somos e muito do que sabemos. Abro este ensaio com tão grandes palavras, porque muito a contragosto tenho que entrar no cordão dos louvores. Gilberto Freire escreveu, de fato, a obra mais importante da cultura brasileira. Com efeito, Casagrande e Senzala é o maior dos livros brasileiros e o mais brasileiro dos ensaios que escrevemos. Creio que poderíamos passar sem qualquer dos nossos ensaios e romances, ainda que fosse o melhor que se escreveu no Brasil, mas não passaríamos sem Casagrande e Senzala sem sermos outros. Gilberto Freire, de certa forma, fundou, ou pelo menos espelhou, o Brasil no plano cultural, tal como Cervantes a Espanha, Camões a Lusitânia, Tolstói a Rússia, Sartre a França. É certo que houve em nosso caso, como nos outros, alguns gestos mais, uns antes. Ontem o Aleijadinho, entre poucos, outros depois. Hoje Brasília de Oscar. Mas, sem dúvida, entre eles está o de Gilberto. Por quê? Casa Grande e Senzala é sem dúvida uma façanha da cultura brasileira, como aliás foi visto desde os primeiros dias. Para Jorge Amado, o surgimento de Casa Grande e Senzala foi uma explosão de deslumbramento. O certo é que, a mim e a todos, Casa Grande e Senzala ensinou muitas coisas que precisamos começar a enumerar. Ensinou principalmente a nos reconciliarmos com nossa ancestralidade lusitana e negra, de que todos nos vexávamos um pouco. A ele se deve o havermos começado a aceitar como ancestrais dignificantes o povo que nos acostumáramos a identificar com o imigrante que fazia de burro de carga, puxando carrinhos de feira, ou o comerciante próspero e mesquinho em que ele se transfigurava depois de enricar. Devemos a Gilberto, sobretudo, o havermos aprendido a reconhecer, se não com orgulho, ao menos tranquilizados, na cara de cada um de nós, ou na de nossos tios e primos, uma bocarra carnuda, cabelos crespos ou aqueles narigões fornidos de indubitável procedência africana e servil. Eu acho esse prólogo perfeito, pessoal, porque ninguém conseguiu descrever melhor a obra Casagrande e Senzala. Olha, eu faço
Minhas as palavras de Jorge Amado. Quando eu li Casagrande Senzala pela primeira vez, foi de fato uma explosão de deslumbramento. E vejam só, intelectuais opostos politicamente, opostos em suas interpretações de Brasil, ainda assim conseguem se apreciar. Darcy Ribeiro, num exílio imposto por um regime que Gilberto Freire ajudou a instituir, conseguiu fazer uma apreciação desse nível, pessoal. Tá? Isso porque Darcy conseguia olhar para o Brasil de maneira totalizante. Essa é uma característica de ambos. Os dois conseguiram apreender a realidade e a história brasileira na sua totalidade, sem maniqueísmo. Porque, como eu já disse em outro vídeo, a realidade é paradoxal. Ainda mais no caso brasileiro, que é um país de uma cultura marcadamente barroca. Esses dois intelectuais, Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, conseguiram olhar para o Brasil na sua totalidade. E essa é uma das principais lições que eles e o conjunto de sua obra nos ensinam. Por isso, vale muito a pena se debruçar sobre a obra desses dois gigantes. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal!